pedir à igreja que fique de pé um instantinho, para descansar até, depois vocês ficam sentados. E abram a Bíblia, como eu falei, em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 44, alguns poucos versículos. Está escrito assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, falando de Golias, né? E darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao gigante, ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. Aí vem essa expressão: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Ele não disse nas minhas mãos, disse nas nossas mãos. Cura a sua cabeça um instantinho só. Pai bendito, continue conosco, abrindo o nosso coração com a unção, a iluminação, a inspiração do Teu Espírito Santo, para bem compreendermos a Tua palavra nesta manhã de gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Não se assentem, por bondade. Meus amados, um instantinho só, eu não quero gastar tanto tempo, embora quando estou debruçado sobre a palavra de Deus, o desejo é de falar, e lembrar tantas coisas maravilhosas. Mas o contexto aqui, nós sabemos, essa história é muito conhecida, desde os tempos do departamento infantil, lá em casa, com a mamãe, com o papai. Davi abate Golias. Quem é que não já ouviu essa história nos lares cristãos evangélicos? Israel está em guerra com os filisteus. Aliás, os filisteus eram sempre um calcanhar de Aquiles na vida de Israel. E um dia o pai de Davi, Jessé, chama o menino, devia ter aí os seus... Menino não, já jovem, nessa época ele já era jovem, foi criança quando foi ungido o rei de Israel por Samuel. Foi citado aqui, além do texto que lemos. Mas ele nessa época já estava, talvez em torno dos 18, 19 anos. Diz Davi: vá lá aos campos de batalha, onde estão os seus irmãos, o Eliabe, o Abinadab e o Samá, eram os três mais velhos, fazendo parte das tropas de Saul, guerreando contra os filisteus. Na região de Elá, no sul da antiga Palestina, mais ou menos 20 quilômetros de Belém, onde Davi morava.
Davi se apresta, prepara uma montaria, leva os víveres para seus irmãos e lá se encontra com eles. Chega no momento em que Golias, com as suas tropas, estão se preparando do outro lado da montanha. E há 40 dias já Golias desafiava alguém que pudesse lutar com ele, duelar com ele, para evitar uma guerra mais sangrenta. E ninguém aparecia. Ele chega no instante em que Golias vociferava, uma voz bem forte, e do outro lado da montanha, do outro lado do vale, na outra montanha, o povo, o exército de Israel, ouvia tudo aquilo já durante todo esse tempo, e providencialmente ele chega nesse instante e fica preocupado. Indaga dos irmãos, o mais velho, o Eliabe, e diz: o que é que você veio ver aqui? E ele disse: porventura eu fiz alguma coisa errada? Aquilo ali estava certamente explicando que ele estava ali a pedido do pai, a quem tinha muita obediência, e com certeza para ouvir aquelas palavras do gigante e tomar uma séria decisão na sua vida, que preocupou os irmãos. E ele saiu dos irmãos e foi ouvir os soldados, e os soldados disseram: olha, quem abater aquele homem, aquele gigante, o rei Saul dá muita riqueza, dá a filha em casamento e tira os impostos de toda a família por muitos anos. Davi então foi se ter com Saul, e certamente não pelas promessas do rei, mas pelo incômodo que aquelas palavras do gigante processava em seus ouvidos e em seu coração, porque ele não entendia que alguém pudesse blasfemar contra o Deus a quem ele servia, que era o Deus da sua nação. Diante de Saul, ele demonstrou interesse em duelar com Golias, mas Saul disse: não, jovem, você é muito moço ainda, aquele homem é um herói de guerra, e você não vai certamente conseguir dominá-lo. Davi tudo fez para que o rei demovesse da ideia de não permitir que ele fosse. O rei então deu-lhe a sua armadura, cingiu-lhe uma espada, pôs-lhe um capacete na cabeça, e ele andou com aquilo lá, deixou tudo e disse: não, eu não preciso nada disso. Saul tem uma expressão muito forte aqui quando diz: então Deus te abençoe e te guarde. E ele saiu, passando no ribeiro que dividia as duas montanhas, pegou 5 seixos rolados, como ele sabia escolher muito bem, pôs no alforje, subiu a encosta, apressou-se, antes mesmo do gigante Golias, aproximou-se dele, e ali Golias caiu ao solo com a pedra de funda na testa,
depois teve a sua cabeça degolada, e a batalha terminou ali, a guerra terminou ali, porque os filisteus fugiram espavoridos. Israel processou a mortandade imensa naquele dia, confirmando-se as palavras do jovem Davi, quando disse: darei hoje a carne dos filisteus, as aves dos céus e as bestas feras do campo. Eu daria aqui um título para que nós possamos entrar no texto que foi lido, de separado para vencer. Separado para vencer. Deus, na sua presciência, separou aquele jovem Davi desde a sua infância para ser um vencedor, primeiro pela sua persistência, depois pela sua competência, em terceiro lugar pela sua prudência, e em quarto e último lugar, o mais importante, pela sua dependência. Primeiro, persistência. Segundo, competência. Terceiro, prudência. E quarto, que foi? Dependência, que é o mais importante para nós, dependência. Quando Saul manda chamar aquele jovem que havia tirado a cabeça do gigante e tentou demovê-lo por todos os meios, de que ele não deveria ir lutar contra Golias, ele disse ao rei: eu estava cuidando dos rebanhos do meu pai, quando apareceu um urso, depois um leão. É algo imaginável. Eu abati o urso, uma expressão nossa, nordestina, estraçalhei o leão, peguei-o pelas barbas, eu acho que ele abriu a queixada do leão. Eu fiz isso com o urso e com o leão, farei a mesma coisa com aquele incircunciso. E isto, meus irmãos, nos ensina uma lição de alto valor, que na vida, mesmo a vida cristã que nós vivemos, há momentos que nós queremos retroagir, desistir. Eu penso, reverendo Eudes, em relação ao Colégio 15, quantas e quantas vezes diretores, mantenedores, professores, orientadores quiseram desistir, não persistir, mas depois recobraram as forças e a jornada continuou, para que se pudesse chegar hoje aqui,
para se comemorar daqui para Garanhuns no dia 14, próximo mês agora de novembro, 120 anos dessa instituição que com certeza já enfrentou muitos gigantes na sua longa caminhada, mas venceu. Quando eu estava pensando sobre esse texto, me veio a recordação, que aí está diretamente ligado ao Colégio 15 de Novembro, a vida do pastor Jorge Butler, que nos fins de 1800 foi morar em Garanhuns com a dona Rina e com as suas filhas, acho que eram 2 filhas, pequenas ainda, vindo do norte do Brasil. Ele já tinha passado pelo norte, por Natal, passou por aqui e foi para lá. Momento difícil. Foi perseguido. Sua casa foi apedrejada não só uma vez. Há relatos de que ele colocava as filhas e eles próprios, o casal, embaixo da mesa, porque os paralelepípedos que eram arrancados da via pública eram jogados sobre o telhado da casa, que não tinha forro naquela época, e caíam dentro de casa. Isso é uma pedra daquela, acertasse a cabeça de alguém, com certeza era fatal. Aquele homem lutou, aquele homem persistiu. Quando começou a construir o templo, que deu lugar a esse novo templo que está lá, mas naquele mesmo local, o que era construído durante o dia era derribado à noite. E isso, vezes sem conta. Mas a persistência continuou. Até que aquele templo antigo, bonito, onde o pastor Antônio Gueiros pastoreou muitos anos, permaneceu firme. Depois deu lugar a essa bela obra de arte que nós temos lá em Garanhuns, que é o templo da Igreja Presbiteriana Central. Davi, alguém escolhido por Deus para vencer, pela sua persistência, não recuou em face das ameaças do inimigo, aparentemente bem mais forte do que ele. Mas também separado para vencer pela sua competência. Os versos 48 a 50, dê uma olhadinha aí. 48 a 50. Sucedeu que, expondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, ao invés de ficar duvidoso, ou talvez até bater em retirada, recuar, ele partiu para cima do inimigo. E deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Eu gosto dessas particularidades bíblicas. Correu. Ele estava louco para que aquela guerra acontecesse, porque ele sabia que ia vitoriar em nome do Senhor.
Davi meteu a mão no alforje, e dali tomou uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Eu estou no verso 49. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com a funda e com a pedra, e feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas menores desta vida, as que até parece que nem são, para confundir aquelas que parecem ser. Deus inverte as coisas. Quando Saul veste a Davi da sua couraça e lhe dá uma espada, ele diz: não, eu nunca lutei com isto. A minha coisa está aqui, está comigo. Lutar com as armas dos outros? Não, com as suas próprias armas. É o que ele sabia com competência manusear. Alguém até pode perguntar, mas um tiro de funda é capaz de abater um gigante que cai por terra, um homem de 2,96 metros, transformando os côvados em centímetros para hoje, quase 3 metros de altura. Seu pai dizia: loucura, meu irmão, loucura. Um menino a bater, embora que já era um jovem, certamente afeito às lutas, matando leão, matando urso, nas Campinas. É assim, um tiro de funda por um atirador de escola é algo que pode causar um efeito muito grande, um estrago considerável. Nessas nossas idas à Terra Santa chamada, passando pelo Egito, comprei uma funda no Egito, lá no Cairo, de couro de camelo, a bolsa onde põe a pedra e os tirantes, tudo de couro de camelo retorcido. Deve estar em algum lugar, não sei, porque eu tenho mudado para lá e para cá, mas deve estar guardado em alguma caixa, em algum lugar, que depois eu vou ver se encontro. E com aquela funda lá em Fortaleza, eu comecei a treinar. Tinha trazido da ilha de Fernando Noronha um seixo rolado, mais ou menos de 250 gramas, que é o peso ideal para uma pedra de funda. 250 gramas. E comecei a treinar lá no terreno que nós tínhamos comprado, para começar ali embaixo das árvores da congregação, hoje igreja lá em Fortaleza, no bairro do Cambemba. E um dia a minha esposa estava ainda do meu lado, hoje está na glória, resolveu fazer uma dramatização. Pegou um menino bem grande, quase 2 metros, e um pequenininho, e lá no espaço livre, numa quadra de basquete, fez uma dramatização entre Davi e Golias. E disse: ô Nizam, leve a funda. Eu levei a funda para fazer uma demonstração. Eu disse: olha, entre outras coisas, eu gostaria de desmistificar a ideia de que Davi abateu Golias pequenininho,
com um estilingue. Uma vez fui contar uma coisa parecida assim, no grupo de crianças, levantou-se um e disse assim: "Oh, mentira!" No meio da fala, lá em Garanhuns. Aí eu disse: agora vamos fazer uma demonstração com a funda. Peguei aquela funda, couro de camelo, peguei a pedra escura, que é de lava vulcânica, que eu consegui trazer lá de Fernando de Noronha, e pus lá. Eles ficaram longe, porque aquilo ali, antes roda aqui sobre a cabeça, e aquilo vai longe, 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 vai aumentando, 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 e depois eu joguei aquela pedra numa placa de um portão velho, que havia sido retirado, havia sido substituído, no alumínio grosso, e aquela pedra rompeu a placa do velho portão. Não ultrapassou, mas rasgou. Eu disse: olha, uma pedrada dessa, doutor Genaro, esse osso é duro, né? Eu acho que é o mais duro do corpo humano, frontal aqui, mas não tem osso de testa que aguente. Afunda. Agora, a competência está não só em usar aquele instrumento, porque é um giro de 360 e depois sair numa direção só. A Bíblia diz que, aqui em Números, que havia um grupo de canhotos que atiravam de funda, que acertavam o alvo na espessura de um cabelo. É força de expressão, mas é para dizer um alvo mínimo a 30 metros de distância. Acho que Davi era o professor. Agora, isso me chama a atenção para o seguinte: será que nós estamos, como Davi, dentro dessa competência, treinando com as armas que Deus tem colocado nas nossas mãos, para abater os gigantes que vamos encontrando pela nossa vida? Ou só corremos atrás quando o perigo acontece? Davi não aprendeu a tirar de funda de um dia para outro. Até porque agora ele sabia que tinha capacidade de acertar o único espaço livre do corpo do gigante de Golias, era o frontal, era a testa. E foi exatamente ali que a pedra se encravou. Um tempo eu estava falando sobre esse assunto em algum lugar, faz tempo, não sei nem onde. O irmão disse assim: ô pastor, era uma reunião aberta, sabe o que eu estou pensando? Eu disse: não, diga. Ele disse: eu estou pensando é que Deus tem colocado a Bíblia, a expressão dele, nas nossas mãos, semelhante a essa funda. Eu digo: o irmão, acho que está correto. Porque essa é uma arma poderosa. Certamente a mais poderosa que nós já temos nas mãos, em casa, na nossa vida, no cofre do carro. Mas será que nós temos manuseado essa arma diante dos perigos que se levantam contra nós? Ou só recorremos a ela na hora em que nós estamos já caindo no precipício? É para mim, é para você, é para o Colégio 15 de Novembro, que continua ali com os cultos semanais, tentando levar a palavra de Deus. Isso é de grande importância. Tem uma colega nossa, não sei se está aqui, Dilene, que diz assim: está aí, Dilene? Não, ela ficou de vir hoje, não veio não.
Ela me disse uma vez: Nizam, quem passa pelo colégio 15 de novembro e ouve, participa dos cultos, chamado Salão Nobre, a gente chama Salão Nobre, da capela, hoje, não sai a mesma pessoa. E não sai mesmo, não. Não é para sair. Tem que sair diferente. Eu tenho encontrado muitos ex-alunos nas minhas caminhadas, aqui, fora daqui não, mas aqui no Brasil, que dão esse testemunho de que alguma coisa mudou na sua vida. Sejamos, em relação à palavra, tão competentes quanto Davi era com relação ao uso correto da sua funda. Coisa tão simples, mas tão poderosa e tão importante. Sua persistência, sua competência, sua o quê? Na terceira, eu coloquei aqui, alguém lembra? Sua, hein? Não, foi persistência, foi competência e foi, não, antes, foi prudência. Prudência. Certo? Vamos repetir um de cima, né? Primeiro, persistência, depois competência, agora prudência, para no fim vir dependência. Prudência, eu não vou me demorar aqui, passe a página da Bíblia aí e veja no capítulo 18, verso 5. Verso 5, leia comigo. Vamos lá. Capítulo 18, acho que você manteve a sua Bíblia aberta aí. O verso 5 diz o quê? Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência. Com prudência. Essa prudência está no verso 18 do capítulo, no verso que diz que ele, passando no ribeiro, ele alcançou, pegou, capítulo 18, 5, é o verso 5 também, é o mesmo verso, pegou 5 seixos rolados, ele só precisou de uma pedra daquela redondinha, e se encravou na testa do gigante Golias. Mas ele colocou no seu alforje de pastor 5 seixos, como que dizendo, se eu perder a primeira, eu tenho a segunda, eu tenho a terceira, eu tenho a quarta e até a quinta, eu abato esse incircunciso. Só precisou de uma. Prudência. Alguém já disse que prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E não faz mesmo não. Fazem bem. Davi era um homem prudente. Agora veja. Diz a palavra, a Bíblia Sagrada, que Davi reinou em Israel durante 40 anos. Nunca perdeu uma batalha nos campos. A única batalha que ele perdeu foi para ele mesmo, quando esqueceu a prudência. Ainda bem que Deus, na sua bondade, o perdoou, e ele disse isso à nação: Deus me perdoou. Estou pronto a continuar a jornada. Deus gostava de Davi.
A única vez que ele foi imprudente, ele perdeu a guerra, perdeu a batalha. Mas durante toda a sua vida, ele andou com prudência para que pudesse, e aí agora vamos já para o final, ser alguém escolhido para vencer por causa da sua dependência completa de Deus. Vamos repetir aqui o que ele disse a Golias. Davi, porém, disse a Golias: tu vens contra mim? É o verso 45 do 17. 1 Samuel. Davi, porém, disse a Golias: tu vens contra mim? Com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. E você vai ver o que vai acontecer. No Salmo 16, o mesmo Davi diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi tinha tudo. Podia muito bem confiar no seu braço, na sua capacidade, na sua competência. Mas ele preferiu depender de Deus. Eu disse que aqui no final vem um desafio para todos nós, embora estejamos no culto de ações de graças, mas a palavra de Deus tem que nos deixar alguma coisa que possa nos motivar a continuação da caminhada. 120 anos já foram passados, outros virão pela frente, para serem enfrentados com persistência, com competência, com prudência, mas principalmente com dependência do Senhor. Eu tive um grande amigo lá em Fortaleza, no início de uma congregação que foi iniciada lá, no bairro do Cambeba, e hoje é uma igreja florescente, graças a Deus. O Martin Sluis era um holandês, casado com uma brasileira, e no Brasil já há mais de 30 anos. Resolveu fazer uma viagem à Holanda para visitar os parentes longe dele e alguns amigos. Voltou. Numa quinta-feira, no culto de semana, lá na congregação, ainda congregação, ele deu um testemunho: irmãos, eu voltei triste. Uma viagem dessa, rever pessoas e tudo mais, para voltar alegre, feliz e contente. Voltei triste, porque encontrei alguns amigos de infância e de adolescência, nascidos e criados na igreja reformada como eu, que hoje aos 70, 80, me disseram: Martin, nós aqui na Holanda não precisamos de Deus, porque aqui nós temos tudo. Não precisamos de Deus, porque aqui nós temos tudo. Me fez lembrar dois teólogos ainda jovens, na década de 60, estava no seminário aqui em Recife. O Hamilton e o Althusser, americanos, baseados nos escritos daquele louco alemão chamado Nietzsche.
E logo em seguida, alguma coisa em relação a um outro desorientado teologicamente, chamado Voltaire. Esses dois últimos tentaram desmerecer a ação de Deus e do Senhor Jesus diz que Nietzsche escreveu no muro da casa dele: Deus morreu. Assinado Nietzsche. Aquele ficou muito tempo. Quando Nietzsche, alguém foi lá, apagou aquelas duas palavras, escreveu: Nietzsche está morto. Assinado Deus. Voltaire, que passou a vida inteira tentando nas suas pregações, em seus escritos, negar até mesmo a existência do Senhor Jesus, ao morrer num leito de enfermidade, rodeado por alguns de seus amigos também com as mesmas ideias, ele bradou e disse: venceste, ó Galileu. E a casa de Voltaire tornou-se sede da Sociedade Bíblica Trinitariana na França, em Paris. Meus irmãos, nós estamos vivendo não somente uma pandemia de coronavírus, está agraçando o Brasil e o mundo inteiro. Uma segunda onda e talvez venha uma terceira, espero em Deus que cesse por aí, mas nós não sabemos. Nós não estamos vivendo só essa pandemia de coronavírus, de Covid-19. Nós estamos vivendo uma pandemia muito pior. Uma teofobia. Uma cristofobia. O nome de Deus está sendo esquecido nas escolas. Eu espero que jamais nas salas do Colégio Evangélico 15 de Novembro, nem numa academia cristã que funciona aqui em Boa Viagem, nem no Colégio Agnes, que está aí na frente, nem em outras instituições que confessionalmente entendem que dependem da graça protetora do Senhor para avançar. Há um movimento hoje no Brasil e no mundo para tentar tirar a ideia de Deus da cabeça das pessoas, do coração das pessoas, como se isso fosse possível. Quando lembram o nome do Senhor Jesus, da pessoa dele, é alguma coisa parecida como aconteceu agora nesse último carnaval no Rio de Janeiro. Uma tal de escola de samba, que não preciso dizer o nome, saiu com um grupo lá chamado de religiosos. Infelizmente até pastores estavam lá. Pelo menos eu tenho notícia de um chamado pastor. E o que acontece? 5 personagens representando Jesus, cada um de uma forma diferente, e eles escolhem a dedo, que é para chocar, e um vestido de Satanás, do diabo, e na passarela, ao momento em que um daqueles, entre aspas, Jesus cai, e o diabo fica chutando ele. Miseráveis, assassinos,
Esse é o ambiente que nós estamos hoje vivendo. Dentro dessa pandemia, mas essa outra que é muito pior, está derramada no mundo inteiro. Mas, irmãos, a igreja do Senhor Jesus vai continuar fiel. Haja o que houver. Quantas vidas sejam ceifadas, ela vai permanecer firme. E não se iludam que daqui para frente as coisas vão piorar muito mais. Eu diria até que coronavírus é fichinha diante do que está exarado aqui e que certamente há de acontecer. E pode vir para você, para mim, para os nossos filhos, para os nossos netos, não sabemos até quando. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, como Davi. Também quando eu estava refletindo, eu vou terminar aqui, senão a fome aumenta e vocês vão querer comer demais. Eu lembrei de um homem que marcou o colégio 15 de novembro, em Garanhuns. Foi meu conselheiro, foi meu técnico de basquetebol. Eliezer sabe o que eu estou falando. Nosso querido amigo, que você visita sempre, lá nos Estados Unidos, Júlio Spack. Marcou Colégio 15 e a vida de muita gente. Na sua simplicidade. Spack era um homem simples. Mas há um evento, eu acho que muitos aqui sabem, talvez uns poucos não saibam. Spack era militar. 20 e poucos anos comandava um pelotão dentro de um avião na última guerra. O avião foi bombardeado em cima do mar. Os colegas começaram a assaltar os amigos, soldados. E ele ficou sozinho. Quando viu que o avião ia explodir, ele saltou de paraquedas. Caiu dentro do mar. De noite. Nadou 5, 6 horas. Sem saber para onde estava indo, mas o Senhor sabia. Ali, que situação que nem as palavras dele têm condição de descrever. Ele contou essa história no seu livro. Ele olhou para o céu e disse: Deus, se o Senhor tem alguma coisa para que eu possa fazer, me salve dessa situação. Só o Senhor pode fazer isso. Chegou em terra firme, foi capturado, é bem verdade, depois de muito tempo foi liberto, fugiu, uma coisa e tal. Chegou lá, na sua igreja, de volta, na sua casa, na família. Disse: eu quero ser um missionário. Quando se preparou, apresentaram a ele alguns campos ao redor do mundo, e ele viu o nome, ele diz lá, ele viu o nome Garanhuns. Que para o americano pronunciar é difícil, né? Garanhuns. Garanhuns. Ele disse: eu quero ir para aqui. E Deus o mandou.
para ser uma bênção durante muitos anos. Está hoje com mais de 90 anos, né, Eliezer? Já. 97. Já pensou? Ainda lúcido, conversando, Zé Bahia tem falado com ele por telefone, cuidando ainda, de alguma maneira lá, de um pensionato para pessoas idosas, e uma vida linda e bonita, graças a Deus. Está até com uma namorada, ultimamente que eu vi a foto, não é? Não é verdade? Arranjou uma namorada lá dentro. Eu não perdi a esperança ainda não, viu? Eu sei. Mas é uma afetividade muito grande, parece alguma coisa que Deus tem feito da vida dele neste final de carreira. Persistência. Depois o que é? Competência. Depois? Prudência. E agora, por último, eu li, isso agora só um minuto. Eu li a história de um rapaz, estudante de Direito, terminou seu curso, brilhante, primeiro de classe, sempre foi, orador da turma, agora profissional, escritório bem montado, uma mesa bonita. Alguns colegas dele, de faculdade, vieram fazer-lhe uma visita e conhecer o ambiente lá. E de repente, um deles, os colegas, olhou e disse: mas olha, eu não estou entendendo. Você sempre foi o primeiro aluno da classe, as melhores notas, está sendo um ilustre advogado, e com essa placa aqui sobre a mesa, a placa dizia o seguinte: eu sou o terceiro. Não dá para entender. Explique. Ele disse: porque na minha vida, em primeiro lugar está Deus, é Ele. Em segundo lugar está você. Eu sou o terceiro. Então, meus irmãos, vamos colocar Deus, o Senhor Jesus, em primeiro lugar na nossa vida. Ele diz lá, está aqui na palavra, essa palavra é infalível. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus nos abençoe. Amém.